Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analisti aqui. Pessoal, vocês lembram do vídeo que eu postei ontem em relação ao feedback que o Steven Weinberg passou pro Ramon e o Pacholok acabou dando ali um pequeno tease, né, mostrando um pouco do que aconteceu? Então, ele basicamente falou que o Steve pediu para que ele não fizesse o crucifixo e também para que na pose do abdominais e coxas ele não fizesse o vácuo, né, ele mantesse somente a linha de cintura ali contraída. Confesso para vocês que quando eu vi o feedback do Fabrício Pacholok, eu fiquei bem animado, porque a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, mano, se ele só falou isso, né, tipo assim, o feedback é basicamente duas poses, então todas as outras praticamente não tiveram correções, né, porque, convenhamos, né, se o cara fala somente para você não executar uma pose clássica, no caso fazer só uma, né? Ele mostrou duas, ele preferiu a segunda, que é aquela pose do monobíceps, né? E também pediu para não fazer a variação do vácuo. As outras poses estão extremamente bem encaminhadas em relação ao gosto pessoal ali do Steve, né? Que é um cara que tem um olhar muito clínico. Eu acredito que ele é um cara bem exigente, tá certo? Já vi muitas vezes ele dando feedbacks aí para atletas e na maioria das vezes as dicas são muito semelhantes, né? Ele tem, digamos assim, uma preferência por ver certas regiões ali no físico sendo mostradas em determinadas poses. Por exemplo, no peitoral de lado, ele já tem uma preferência pelo frame do atleta, ao invés daquele assimetria dos ombros, né? Como, por exemplo, o Tyler Manion gosta. Eu acho que se vocês observarem o feedback do Tyler Manion, ele sempre está falando para os atletas no peitoral de lado deixar os dois ombros alinhados, enquanto o Steven Weinberg ele parece ser um pouco mais flexível em relação a isso, né? Ele prefere quando o atleta faz um peitoral de lado meio que estilo do Siban, onde ele levanta aquele ombro de trás. Então, assim, eu conheço bastante, tá, do feedback do Steve. Sempre que eu falo aqui no canal em relação a muitas coisas da arbitragem, eu pesquei algumas coisas, claro, com ele, né? Porque o cara é o head judge, ele sabe muito, tá certo? Tem uma visão realmente bem rápida, bem apurada. E esse feedback que ele deu aqui agora, né, mostrando um pouco mais aí pra gente, dá um panorama melhor. E sendo bem sincero com vocês, eu fiquei bem, digamos assim, dividido em relação ao que eu vi. Porque assim, cara, parece que ele fez alguns ajustes ali que são bem inteligentes, porque eu acredito que reflete muito ao que o Ramon já fez, tá certo? Principalmente no duplo bíceps de frente. Inclusive, eu quero dar um play agora aqui, tá, pra vocês verem. Eu passei, tá, a primeira parte desse feedback, né, dessa análise que ele fez, porque ele fala dos quartos de volta do Ramon, ele fala do semi-relaxado de frente, do quarto de volta de lado, né, ele dá um foco bem grande ali pro Ramon soltar a respiração para contrair melhor a parede abdominal. Porém, pessoal, sendo bem sincero com vocês, isso aí não vai ter problema nenhum no palco. O Ramon nunca ficou de fora de um primeiro call-out por conta dos quartos de volta dele. O cara é um absurdo, ele é muito volumoso, então a probabilidade dele ser prejudicado por conta dos quartos de volta é quase nula, tá certo? Então vamos passar para as poses mandatórias, que definitivamente são as mais importantes: duplo bíceps de frente, peitoral de lado, duplo bíceps de coxas, abdominais e coxas e pose clássica, tá? Começando aqui com duplo bíceps de frente. Vamos lá, tá, pessoal? Aí o Ramon vai fazer aqui o duplo bíceps de frente. Infelizmente não dá pra gente ver quase nada, tá? A gente só vai ver um pouco ali do abdômen, né, que deixaram aparecer, mas de resto é mais o que o Steve tá falando. E sim, tá? Dá pra gente ter uma pouca noção aí, que dá pra gente imaginar algumas coisas que eu quero trazer pra vocês. Eu acho que faz sentido que eu vou mostrar. Vamos lá, tá? Ele vai fazer aqui o duplo bíceps de frente e o Steve fala isso aqui, ó. A legenda aqui tá errada, tá? Na verdade ele falou pra baixar um pouco mais os braços e fazer um pick deck. Esse pick deck que ele tá falando é aquele movimento como se você quisesse contrair o peitoral no duplo bíceps de frente, que você fecha um pouco mais os cotovelos, dando mais volume ali no peito, tá certo? E aparentemente o Ramon não tava fazendo isso, ele tava levantando muito os cotovelos, né, os braços, e o peitoral dele tava ficando mais reto, né, um pouco mais flat, então ele pediu para ele fechar um pouco mais. Eu acredito que isso aí também trouxe benefícios em relação à dorsal, à ativação da dorsal. Sem falar também, pessoal, que fazendo esse pick deck, o atleta inevitavelmente ele vai ter mais facilidade também para encaixar o vácuo, tá certo? Por conta do posicionamento da caixa torácica, que facilita, no caso, esse meio aí de pose, tá? Esse meio de controle abdominal, acredito que fica assim muito mais facilitado. Do it again. Porque só para explicar, tá? Caso não tenha ficado tão claro assim, é porque geralmente quando o atleta ele se estica muito, ele fica muito para cima, ele levanta muito os ombros, você alonga mais a tua linha de cintura, né? E para puxar o vácuo com a linha de cintura totalmente alongada é muito mais difícil. Então talvez essa alteração que o Steve fez aqui, né, de baixar um pouco mais o braço, fechar um pouco mais no pick deck, faça com que o tronco dele fique um pouco mais encurtado e melhore, tá certo? O controle abdominal dele ali em relação ao vácuo. É isso, dá para deixar bem claro aqui.
Drop your arms a little bit. De novo pedindo pra baixar os braços, e aí ficou top, né? Drop your arms just a little bit. Porém, pessoal, no final, o Chris Aceto, cara, isso aqui foi muito bom, tá? Porque, assim, o Steve, se você for ver, cara, os podcasts que ele participa, ele é um cara, assim, muito... Eu não sei o que ele tem, velho, mas ele praticamente não deixa ninguém terminar uma sentença, sabe? Você vai falar uma frase ali, ele já tá respondendo... Mano, eu não sei o que se passa na cabeça dele. Você vai falar, Steve, você prefere que eu faça duplo bíceps de frente? Assim, ele já tá, ó, faz assim, porque não sei o que, não sei o que. Não deixa nem o cara terminar. Então, muitas vezes, os atletas, né, e os coaches que vão perguntar coisas a ele, se sentem meio que assim, né? Naquela defensiva, pô, parece que... deixa, vai, já tô entendendo. Sabe quando você vai perguntar uma coisa pra uma pessoa e parece que a pessoa respondeu de má vontade? Aí você, meio que pra não incomodar, você acaba fingindo que entendeu? Então, cara, eu vou ser sincero, tá? Eu sou chato pra caramba, tem que perguntar, meu irmão. Mesmo que ele ache chato, você tem que perguntar. É uma oportunidade, entendeu? Não deixa passar nada, ó. E essa pose aqui, se ele for falar, não, mas faz assim, diz, não, pô, deixa ele tentar fazer outra aí. Argumenta com o cara, pô. É uma chance boa, entendeu? Mas vai saber, né? Vamos continuar aqui. Down. Yes. Side chest. Aí ele vai pedir aqui o peitoral de lado e vamos ver aquela alteração que eu falei pra vocês, tá certo? Nesse momento aqui, ó, pessoal, ele vai lá fazer a pose e olha essa mão dele aqui de trás, tá vendo? Ele vai pedir pro Ramon jogar um pouco mais esse ombro pra frente, como se ele quisesse contrair cada vez mais o peitoral de trás, que no caso, né, é o peitoral principal, entre aspas, do peitoral de lado, tá certo? Da pose peitoral de lado. É aquilo que o Siban faz, né? Quando o Siban faz o peitoral de lado, ele joga aquele ombro de trás um pouco mais pra cima, então ele não fica perfeitamente simétrico numa linha horizontal, coisa que o Tyler Mano, ele tem uma clara preferência. Geralmente quando ele vai dar dicas ali para os atletas, ele pede, né, para os atletas de deixar os ombros bem alinhados, porque parece que ele gosta da pose quando valoriza mais a caixa torácica, né? Ele gosta quando o peitoral tá mais lá para cima, você tá mais retinho na pose, né? Já o Steve não, ele prefere quando o atleta ele dá aquela forçada, aquela inclinada para arbitragem. Eu também prefiro assim, então acho que fica mais interessante, mais bacana, e é muito bom que ele passou isso aqui, porque eu acredito que no palco faz uma diferença considerável. Pessoal, sejam bem sinceros, né? O Siban, sim, tinha algumas características nele quase que únicas, né, que fazia o peitoral de lado dele ser um absurdo, né? A dorsal baixa, o posicionamento que ele tinha também de perna, os detalhes na perna, a caixa torácica dele, o jeito também que o ombro se conversava com o peito, tudo isso deixava a pose muito única. Porém, não dá pra negar que também aquele posicionamento da parte de trás do ombro dele valorizava demais o frame dele, ele ficava muito largo. E o Ramon, quando ele ficava bem retinho, com os ombros bem alinhados, eu sinto que, apesar dele ficar proporcional, com o ombro, com o peito bem cheio lá em cima, ele não ficava tão impressionante assim de frame, ele sempre ficava estreito ao lado do Siban. E como o Mike Summerfield, ele erra nesse quesito, se você for ver, né, ele geralmente não usa muito o ombro de trás, talvez esse ponto aqui que o Steve esteja passando pro Ramon seja um ponto chave para talvez ganhar essa pose, porque, convenhamos, pessoal, olhando as últimas atualizações do Mike, o peitoral de lado vai ser uma pose muito difícil de ser vencida, tá? O cara tá cada vez melhor nessa pose e, cara, é até meio que preocupante, né? Porque geralmente não, né? O último exemplo que tivemos aí do Siban dominando o Classic Physique foi quase que exclusivamente pelo peitoral de lado dele, que era um absurdo. Era a pose que fazia ele ser diferente de todo mundo da line-up. É claro que ainda há um risco do Mike Summerfield acertar essa pose. Eu vi ele fazendo isso no Arnold Classic Ohio. Teve um momento ali na apresentação individual que ele gira um pouco mais o tronco dele. Mano, o frame dele fica um absurdo, tá certo? Porém, pelas últimas atualizações, parece que ele não se ligou 100% nisso. E o Ramon, tendo esse conhecimento, né, de girar mais um pouco o ombro de trás, talvez seja o fator principal que faça com que ele pelo menos tenha um pouco mais de vantagem na parte superior dessa pose, tá certo? Então é uma dica muito boa, que eu acho que é muito válida, e essa dica daqui, acredito eu que seja melhor do que a dica que o Tyler Mano passa, tá certo? E pelo que eu fiquei sabendo também, pessoal, pelas últimas informações aí que eu acabei pescando, o André Pierin também curte quando o atleta ele faz essa rotação na parte de trás do ombro, né? Quando ele faz isso aqui que o Steven Weinberg tá fazendo, tá? Ele obviamente escutou da outra vez que o Ramon foi lá treinar com o Tyler, né? Mostrar as poses pro Tyler, e o Tyler falou pra ele deixar o ombro alinhado, ele ajustou a pose como o Tyler tava pedindo, mas eu suspeito que o André Pierin ele prefira do jeito aqui que o Steven Weinberg esteja mostrando, e pô, é algo positivo, né? Afinal, o cara é o head judge. Vamos continuar aqui. Ó, aí ele fez lá a modificação, vocês viram, eu acho que isso vai ser muito válido, tá? E depois, pessoal, essa daqui é a mais interessante, olha isso aqui. Ele empurra as costas do Ramon, né? Na verdade ele toca ali no trapézio pro Ramon um pouco mais pra frente. E vocês viram aquele vídeo que o Itinho Lima fez, né? Inclusive, abraço aí pro Itinho Lima, tá? Eu quero falar também sobre o duplo bíceps de costas, porque eu acho que é um assunto bem legal, principalmente em relação ao Ramon. Cara,
Essa dica daqui que o Steve deu, de colocar o Ramon um pouco mais pra frente, tá vendo? E agora um pouco mais pra cima, ou seja, ele não vai se inclinar tanto, é muito positiva, porque isso aqui me lembra muito, cara, muito mesmo, a pose de 2023. E eu não vou falar somente do duplo bíceps de costas de 2023, mas também do duplo bíceps de frente, tá? Porque é o seguinte, o Ramon, ele tem duas opções no duplo bíceps de costas. Ou ele espreme mais a dorsal e mostra mais detalhe, ou ele expande mais as costas dele e mostra mais largura e perde um pouco daquele 3D. Só que lá no Mr. Olympia de 2023, muita gente parece que não prestou muita atenção nisso, né? Mesmo que o Ramon ele estivesse expandindo a dorsal dele no máximo, ele ainda tinha muito detalhe. O único cara que tinha mais detalhe nas costas do que ele era o Bram Ansley, na line-up de 2023, claro, tá? Não tô contando com o Josemar que veio em 2024. Então assim, o que o Steve tá falando aqui é basicamente isso, né? Pra ele não espremer tanto a dorsal dele, até porque você consegue ver que quando ele vai um pouco mais, ele empurra mais o Ramon assim, ó, tá vendo? Ali no trapézio, ele obviamente vai perder aquele encaroçamento, perder um pouco, tá, do encaroçamento ali no latíssimo do dorso, e também, claro, né, a ativação ali do redondo maior e da borda superior da dorsal, ela é prejudicada, porém, em contrapartida, ele valoriza a largura, a amplitude do V-taper. Então isso aqui é algo, ao meu ver, também muito positivo, tá? Ó, tá vendo? Ó, você consegue ver por aqui. Cara, dá pra ver só um mini trecho, tá? Mas essa daqui, pessoal, é a borda superior da dorsal do Ramon, tá vendo? Essa daqui é a borda inferior. As duas são conectadas. Pra quem não sabe o que é borda superior e borda inferior da dorsal, é basicamente o seguinte. Olha as costas do Bruno Santos, por exemplo. O cara tem uma dorsal fenomenal, as costas dele é muito bruta. E quando ele fica relaxado, você consegue ver uma separação praticamente perfeita da borda superior da dorsal e da borda inferior. É basicamente isso, você consegue ativar as duas, tá? A borda inferior você consegue ativar geralmente com o posicionamento do teu tronco, da tua caixa torácica, por conta, obviamente, tá, pessoal, da conexão das origens das vértebras torácicas, tá certo? Então quando você posiciona a tua caixa torácica de um jeito, ali meio que inclinando, tá, a tua coluna, fazendo esse movimento de S, você consegue ativar os paravertebrais, a parte baixa da tua dorsal e a borda superior, que é essa parte de cima que fica embaixo do redondo maior, do infraespinhal, essa região daqui, tá vendo? Que tá meio que conectada ali com o posterior de ombro, tu ativa mais com o cotovelo, né? Puxando o cotovelo para baixo, tá certo? Fazendo essa força nos músculos escapulares. Então, o que, pelo menos, deu para entender aqui, é que o Steve Weinberg não tá tão preocupado nessa contração máxima dos músculos escapulares, e sim em dar mais amplitude pro Ramon para que ele fique mais wide, mais largo, tá? Isso, para mim, é muito positivo porque valoriza o V-taper do Ramon, e como o Mike Sommerfeld é um cara que tem um V-taper muito grande, eu acredito que o Ramon consegue jogar esse jogo, mesmo que você até pense, pô, mas ele não vai perder detalhe, mas cara, as costas do Ramon é muito 3D, ele não vai perder detalhe mesmo que ele expanda a dorsal dele, tá? Não é o caso de outros caras que precisa espremer muito as costas para ter detalhe. O Ramon é outra parada aqui em relação às costas, o cara é muito 3D mesmo, então é bem bacana essa pose aqui, essa dica de pose ao meu ver, tá? Continuando aqui, tá, ó, aí ele pede para ele inclinar um pouquinho, tá certo? Então é aquilo, né? Eu acredito que ele conseguiu colocar o Ramon ali no equilíbrio perfeito, tá? De contração de latíssimo do dorso e largura também dos músculos escapulares. É uma pena que não dá pra ver, né, cara? Mas eu tô imaginando que seja isso, né? É só você olhar no Mr. Olympia de 2023, tá? Antes da gente continuar. Eu já falei aqui várias vezes, né? Quando o Ramon tá no primeiro confronto, no primeiro round, o Ramon, ele expande a dorsal dele por completo e você vê que ainda ela tá muito 3D. Aí quando ele vai pro outro lado, ele começa a espremer muito a dorsal dele para, obviamente, né, ativar mais os músculos escapulares, e ele perde não somente espessura do latíssimo do dorso, mas ele perde também a largura dele. Então, assim, a impressão que dá é que quando o Ramon ele expande as costas dele por completo, ele não somente ganha amplitude, mas o nível de detalhamento que ele tem também fica mais nítido, entendeu? Justamente, claro, né, por conta do frame dele que fica maior. Aí agora, pessoal, tem um corte aqui, tá certo, do duplo bíceps de costas, e já estamos no abdominais e coxas, e prestem atenção nisso aqui, ó. O Ramon, ele faz esse barulho porque ele tá tirando, tá, todo o ar ali da parede abdominal, né, pra marcar os gomos abdominais, tá, pra deixar os cortes bem aprofundados. E olha o que ele vai falar. Lay back more. Ele pede pro Ramon ele ir mais pra trás, ou seja, pra ele contrair a parede abdominal, se mantendo numa postura praticamente ereta. Isso aqui, cara, eu confesso pra vocês, tá, antes de ver o trecho ali no espelho, eu já tava imaginando, cara, e se o Ramon ele não ativar
o serrátil anterior e o oblíquo dele por conta disso. Porque assim, quando você se curva mais pra frente, tu consegue fazer força ali nos oblíquos e no serrátil anterior dos dois lados, então tu fica com a parede abdominal totalmente contraída, como ele fez, por exemplo, lá no Mr. Olympia de 2023, em um pequeno trecho, tá? Mas se ele ficar mais reto, contrair somente o reto abdominal, tá? A parte central ali, ele não vai conseguir contrair tão bem os oblíquos e pode fazer com que a cintura dele fique mais larga. Porém, olhem isso aqui. Take your hands and put them behind your ears. Ele fala pra pegar as mãos, né, e colocar atrás do ouvido. Então isso aqui é muito provavelmente pra expandir mais a dorsal dele, tá? Se bem, né, com o André Pierre ele conseguiu fazer isso muito bem. Eu fiquei surpreso com isso aqui, cara, porque assim, em relação a abdominais e coxas, eu jurava que não fosse ter nenhuma alteração, tá? Na pose, claro, tá, de contrair o abdômen. Eu imaginava que o Steve Weinberg fosse preferir o Ramon contraído o abdômen do que fazendo o vácuo, porque de fato a pose dele contraído o abdômen é muito massa e é até benéfica pro Ramon, pelos motivos que eu expliquei no outro vídeo. Mas, pô, correção aqui, achei bem curioso, tá? Não sei se o Ramon tava nervoso, cansado, mas vamos seguir aqui. Open up your elbows. Ó, abriu os cotovelos, né, pra expandir mais o V-taper. Okay. Now lay back. Agora deite-se. Então, ou seja, ele pediu pro Ramon colocar a mão atrás da cabeça, né, para expandir melhor a dorsal e depois se inclinar um pouco mais para trás para manter uma postura ali mais reta, né? E ainda contraindo a parede abdominal e também, claro, né, o oblíquo ali ao serrátil anterior, né? Não é uma pose muito fácil do jeito que ele tá pedindo, porém, né, pessoal, acho que é para extrair o melhor daquilo que ele tá vendo, tá? Vamos seguir aqui, ó. Right there. Pedindo para soltar o ar. Like that. Nice. Pedindo para soltar de novo. Good. Very good. That's good. E aqui é a pose clássica, cara, isso aqui, meu parceiro, chega doeu no coração. Primeiro, tá? No outro vídeo, cara, mano, olha que gafe. Eu falei que eu era um defensor ácido da pose do crucifixo. O que é isso, velho? Nem existe essa palavra. Não, na verdade existe, né? Mas esse termo é um defensor ávido, tá certo? Depois eu fui assistir o vídeo, cara, e, mano, quando eu vi isso aí, que vergonha, velho. Me lembra da outra vez que eu falei que o Urs, né, cara, ele tava numa faixa etária de peso muito bacana pra Open, né? Olha que bizarro, cara. Faixa etária de peso e agora um defensor ácido. Esse é o português aí do brabo, tá? Desculpa, não vou errar mais nisso não, tá, pessoal? Vamos seguir aqui. Notice. Eu sou um defensor ávido do crucifixo, dessa pose, eu acho muito massa, tá? E ele falou aqui que não, e cara, olha a cara do Steve, né? De jeito nenhum, não faço isso não, meu filho, pelo amor de Deus. E aí eu me pergunto, né? Será que a pose, ela tava bem executada? Imaginando que ela estivesse bem executada. Eu presumo, então, que talvez estivesse da mesma maneira que ele fez no último guest posing dele, tá? Eu não sei, cara, se o André Pierre, ele teve acesso às imagens dessa avaliação aqui, e deveria ter. Cara, é sério, se não tiverem gravado isso aqui, é triste, tá? Porque assim, o André Pierre, ele não pôde estar aqui. Então deveria ter um cara gravando, o Ramon posando lá pra depois mandar pra ele, tá certo? Mas voltando aqui, pessoal, pro assunto do crucifixo, essa daqui, ó, foi a pose do crucifixo que ele fez no último guest posing dele, tá? E se ele fez desse jeito aqui, primeiro assim, tá? Não tá mostrando nada, é um perda de tempo, acho que, sei lá, não faz tanto sentido, tá? Porém, eu preciso concordar no seguinte, essa daqui não é o máximo que o Ramon pode extrair de uma pose. Definitivamente não, tá certo? Porque, primeiro, a parede abdominal dele sim fica bem bonita, os braços estão numa posição muito bacana porque ele tá conseguindo mostrar mais a face interna do antebraço dele, junto também com a face externa, que no caso é a região aqui do braquio radial. O tríceps está muito bem abaloado, o bíceps muito bonito, esse formato do peitoral, o formato da dorsal, tudo top, apesar de que eu acredito que é muito difícil contrair a perna bem, fazendo essa base que ele tá fazendo, com a perna bem junta, tá certo? Porém, crucifixo pro Ramon é o que eu falei pra vocês, se não for com um vácuo bem aprofundado, pra uma pose clássica de confronto, não vale a pena de jeito nenhum. Tem que ser um crucifixo com um vácuo muito profundo, porque é uma pose de imponência para você mostrar volume, dominância no palco. É uma pose totalmente expansiva. Então tua dorsal, tua caixa torácica, ela tem que estar em expansão, entendeu? Ela tem que ocupar espaço para que a parte superior, né, o tronco, ele fique muito forte, entendeu? Então, se o Ramon não consegue aprofundar o vácuo 100% nessa pose, não vale a pena. É o que eu falei para vocês, né? Olha o Stephanie Matala, por exemplo, fazendo essa pose. E o Stephanie Matala não tem o frame do Ramon, tá? O Ramon, ele tem uma caixa torácica mais larga, ele
tem uma dorsal mais larga, né? Obviamente tá falando quando ele era da Classic Physique comparando com o Ramon na Classic. Então assim, a pose clássica do Ramon poderia sim ser o crucifixo, tá? Mas se ele tivesse fazendo a pose, extraindo o máximo de brutalidade que ele poderia. Aqui a pose tá bonita, tá fluida, mas não tá uma pose agressiva para um confronto, entendeu? Então não me espanta de nenhuma maneira o Steven Weinberg preferir o monobíceps. Até porque, convenhamos, né, pessoal, olhando o Ramon aqui nessa pose, ele tá muito bom. Porém, aqui leva-se um alerta, tá? Eu não sei como é que o Ramon vai ficar nessa pose quando ele bater o peso da Classic. Tem isso, tá? E quem ele vai enfrentar nessa pose. Porém, cara, é muito difícil de achar uma pose clássica pro Ramon que valorize tudo que ele tem, tendo em vista que eu não sei se foi apresentado pro Steve o tríceps de lado e ele também não gostou. Porque assim, o tríceps de lado junta muitas características positivas do Ramon. Formato muscular, detalhamento, a parede abdominal também entra pra jogo. Ele fez inclusive o tríceps de lado contra o Siban lá em 2023, tá? Então assim, cara, se ele não mostrou essa pose, ou se ele mostrou e ele reprovou, fica complicado, tá? Eu acho que valeria a pena ir ali mais próximo do Olympia, apesar de que o Steve vai estar bem ocupado, mas pô, pelo menos perguntar a pose clássica, sabe? Porque essa pose, cara, mas é uma pose boa, tá? É uma pose boa, mas eu tenho um receio, entendeu? Dele ser exposto nessa pose, confesso pra vocês. Mas continuando aqui, pessoal, em relação à análise do Steve, tá? Com essa cara dele aqui, né, mano? Eu quero, pessoal, que vocês prestem bem atenção nesse momento aqui, tá? Porque o Chris Aceto vai resmungar uma coisa pro Steve Weinberg relacionado ao duplo bíceps de frente. Não dá pra ouvir com perfeição, mas dá pra ouvir ele falando duplo bíceps. E o Steve Weinberg vai pedir pro Ramon fazer novamente o duplo bíceps de frente, tá? Olhem isso aqui, ó. Excellent. Tá vendo? Hit a front double bicep. Aí ele fala, faz o duplo bíceps de frente. Aí ele resmunga outra coisa lá que não dá pra mim entender, tá certo? Mas é em relação a essa pose. E aí, pessoal, olha que Hit a front interessante. double bicep. As pernas juntas ou assim? Aí o Ramon falou o seguinte, com as pernas juntos ou assim. Ou seja, ele fez duas bases ali, tá certo? E aí o Steven Weinberg, né, ele entendeu aqui, né, português não sei como, tá? Mas ele falou, não, é desse jeito, ó. That way. Entendeu? Ele falou o seguinte, com as pernas juntos ou assim. Quando ele falou assim, foi na segunda vez. E quando ele fez na segunda vez, ele falou, não, é desse jeito. Ou seja, ele tá fazendo outra base, tá? Não tá com a perna junta. Olha isso aqui. That way. Front double bicep that way. Duplo bíceps de frente desse jeito. Angling, that's why. Que jeito é que ele tá falando? Drop your arms. Ele primeiro fala pra ele abaixar os braços. Bring your elbows. Yes. Novamente, tá ele dando essa dica, então é algo que o Ramon, ele tá com o costume de fazer, né, de levantar muito os braços, tá, de não fazer o pick deck. E o Steven Weinberg claramente não gosta disso, né, porque ele tá pedindo pra ele baixar os braços. E isso, pessoal, é uma coisa que até o Tyler Manion falou, tá? Eu falei aqui no canal. Os árbitros, eles não gostam quando o atleta levanta muito os braços. Nem todo mundo é o Ruff Diesel que consegue fazer o duplo bíceps de frente levantando os cotovelos lá em cima, tá? A maioria das pessoas vão precisar fazer com os ombros quase que paralelos, tá certo? E fazendo uma espécie ali de pick deck. Continuando aqui. Yes. Now twist a little more. Ó, ele falou, agora gira um pouco mais. O que ele tá falando? É em relação à base do Ramon. E se não for em relação à base, é em relação ao tronco. Porém, as duas coisas são praticamente iguais, porque eu acredito, tá, que isso aqui termina naquela pose de 2023. Ele vai falar o seguinte, cara, preste atenção, tá? Like you do this shot, same angle, do that shot. Perceberam? Ele falou o seguinte, do mesmo jeito que você, do mesmo ângulo que você faz essa pose, ou seja, a pose clássica faz o duplo bíceps de frente. Então, a base de perna e a base de tronco ali que ele usa para fazer a pose clássica, o monobíceps, né, que é bem lateralizado, ele quer que ele faça no duplo bíceps de frente. E quando que o Ramon usou esse tipo de base e esse tipo de posicionamento de tronco? Lá em 2023. E é o que eu venho falando aqui desde o começo, cara, é sério, tá? Eu queria muito que tivesse um foco a mais nessa pose. A pose de 2023 é uma das coisas que eu fico mais impressionado, né, cara? Porque o Ramon, ele tirou isso aí do nada, não sei como, tá? Mas em 2023, ele tava fazendo uma pose muito parecida, cara, com a do Flex Wheeler. Entendeu? A pose tava um absurdo. Aquela foto que ele tem fazendo duplo bíceps de frente lá em 2023, cara, é sensacional. Então eu acredito que o Steven Weinberg quer que ele repita aquela pose. É por isso que ele tá pedindo essa base, tá? Então assim, duplo bíceps de costas de 2023, daquele primeiro round, o duplo bíceps de frente de 2023 também precisam voltar, cara, porque assim, são poses que realmente funcionaram, né? Foram testadas no palco contra o melhor de todos os tempos, que foi o Chris Buster, e o Ramon não fez feio, cara, ele fez muito bonito.
tem argumentos pra falar que o Ramon, ele tava melhor no duplo bíceps de frente e no duplo bíceps de costas. Não tô afirmando que ele tava, tá? Mas eu tô dizendo que tem argumento, ou no mínimo, você vê ali uma batalha muito parelha, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz em ver o Steven Weinberg falando isso aqui, porque eu tenho certeza que o André Pierini, ele vai ver isso aqui, ele vai, obviamente, né, pegar esse feedback aqui do Steve, e ele sabe, obviamente, o caminho pra colocar aquela pose de novo no palco, e só vai fazer o que? Aperfeiçoar o Ramon mais, né? Prestar mais atenção ali nos ombros, no braço, entendeu? Na ativação de perna. Cara, eu gostei muito, né, disso aqui. E é basicamente isso aí, tá, rapaziada? Em relação ao duplo bíceps de frente, em relação às poses, eu acredito que o Steven Weinberg, ele tá com a visão do Ramon muito semelhante àquela que foi lá em 2023, tá certo? Então, eu gostei muito. Não sei vocês, quero saber a opinião, pessoal. Desculpa, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas assim, cara, eu fiquei esse tempo sem fazer vídeo, eu tô com muita vontade de falar, entendeu? De conversar com vocês. Vou falar sobre outros assuntos, tá parecendo, né, que o canal voltou a ficar só focado no Ramon, não, tá? Mas eu vou falar do Urs, vou falar também do Samson Dauda, que eu quero muito, do Nick Walker. Tudo isso aí vai vir aqui pro canal, tá certo? Mas claro, pra isso eu preciso do apoio de vocês. Se você chegou até o final, cara, comenta aí falando que você assistiu até o fim, que ajuda muito, né? Porque aí eu sei se eu preciso ou não, né, continuar fazendo os vídeos assim, um pouco mais compridos, né? Até porque, assim, o vídeo ele não tá ficando comprido só pra encher linguiça, porque eu tô querendo falar tudo aquilo que eu tô querendo falar mesmo, entendeu? Então, acaba que fica um pouco mais estendido mesmo. Mas é isso aí, então o apoio de vocês é muito importante. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos, cara, por favor, utilize o cupom Carlos. Eu sei, tá que eu fiquei um tempão aí sem postar vídeo, é difícil, né, cara? Apoiar um cara aí que não tá se empenhando tanto assim, sabe, pessoal? Mas vou tentar, tá certo? Novamente. Muito obrigado, tamo junto, valeu, é nóis!